Olá, queridos alunos. Vamos mais uma vez tratar assuntos com certeza polêmicos, tá? Mas de suma importância, onde a doutrina espírita não se furta a conversar e abordar esses assuntos no sentido de trazer clareza a todos nós, no sentido de fazer despertar em cada um a consciência necessária na compreensão desses valores, desses estudos, sem impor, mas sim convidar a uma profunda reflexão. Eu abro esse assunto, um assunto bastante em moda, infelizmente, na atualidade, que é o aborto, tomo 2, módulo 15, roteiro 3. Ainda que o mundo tenha inclinado-se na aceitação de que o aborto seja algo natural e aceitável, principalmente sob a alegação de que a mulher é dona do corpo e pode fazer dele o que bem entender, não restam dúvidas, será uma verdade. Sim, o livre-arbítrio está aí a autorizar a mulher a dar destino ao seu corpo ou à geração que o seu corpo venha a produzir. É livre-arbítrio. Mas e as consequências disso? Recentemente, a Argentina aprovou o aborto, Portugal, se não me engano, aprovou o aborto, e tantos outros países têm, numa onda de modismo, né? Eu vou chamar de modismo, aceito a ideia do aborto como algo natural. Eu também tenho dito a vocês, no de agora que falamos, a diferença entre moral e ética. A moral são conjuntos de regras criadas por todos nós. Digamos assim, são licenças que nós damos a autorizar determinados comportamentos sociais. Isso é moral. Mas existe acima de tudo isso uma regra maior, que é a ética, em que devemos todos nós estar subordinados. São conjuntos de virtudes que pode contrariar a moral. Não é porque a moral é aceita pela grande maioria que a ética vai chancelar esta moral. Muito ao contrário, na grande maioria das vezes, vem a ética dizer que aquele ato moralmente constituído como uma verdade ou como algo correto está equivocado. Um exemplo comum é a escravidão. A escravidão era, no passado, não muito longo, muito atrás, um passado até recente, algo perfeitamente aceito. Ou seja, moral. Moral, pela sociedade. A sociedade aceitava moralmente como uma possibilidade de se ter escravos. E não faltaram senhores a ter escravos, e não digo só senhores brancos, não, de olhos azuis. Senhores da cor negra tinham seus escravos, exploravam seus escravos. E não é de agora que o homem se equivoca diante das leis do Criador, que é a ética, que ele afronta essa ética. E quando ele assim o faz, ele traz necessariamente sofrimento, acarreta sofrimento para si, para a sociedade dele, para o país dele, para a nação dele. Então, eu diria a todos vocês, não é porque foi sancionado como moralmente correto a aplicabilidade do aborto que nós devemos aceitá-lo pacificamente. Se eu não consigo mudar essas leis, se há um modismo nessa lei, o que me cabe é contemplar. Mas, com certeza, as leis que aprovam o aborto, que autorizam a mulher a fazer o uso do corpo dela da forma que bem entender, trarão consequências para a sociedade, trarão consequências para um país, trarão consequências para uma nação. E é só aguardar e veremos. E não é no tom de ameaça, mas nós veremos os resultados disso. Está aí a escravidão, esse modismo de uma época, essa barbárie praticada pelos homens, as consequências que trouxeram e ainda acarretam sérias consequências a muitos grupos sociais, a muitos grupos que estão ainda sob o temor dessa escravização que foram submetidos. E o aborto também não será diferente. Toda vez que o homem infringir as leis do Criador, que ele contrariar a ética, que são conjunto de virtudes, ele terá sofrimento, mesmo que a moral autorize ele a realizar determinados. Eu costumo dizer que a moral é uma licenciatura para poder praticar atos que comumente nós nos organizamos para chancelar como algo autorizador, quando na verdade nós bem sabemos que essa autorização agrada interesses de grupo, agrada interesses pessoais e não efetivamente está amalgamado às leis do Criador. Então vamos a tratar do assunto. Então, conceito. Aquele que nasceu antes do tempo próprio
parto prematuro ou expulsão do feto antes dos 9 meses de gestação, interrupção da gravidez antes de o feto atingir a viabilidade, ou seja, antes de se tornar capaz de vida extrauterina independente. O aborto distingue-se da morte fetal, do feticídio, do parto prematuro, do infanticídio e do caso do natimortos. A melhor definição, aborto, é a eliminação de um ser humano no período de vida compreendido entre a fecundação e o nascimento. Use a linguagem que quiser, explique poeticamente da forma que bem entender, use seus pensamentos mais rebuscados para tentar explicar o aborto, e o resumo sempre será o mesmo. É o assassinato de um ser humano, é a eliminação da vida humana, é efetivamente a destruição de um corpo físico, é a impossibilidade de defesa de um ser humano ante a injusta agressão que passa a sofrer. O aborto é um tema controverso, não resta a menor dúvida. Desde o direito da mulher em dispor de seu corpo, como bem entender, até os imperativos da lei de Deus. É isso que nós estamos explicando. A mulher tem o direito de dispor do seu corpo? Sim. Ela tem o livre-arbítrio, mas está em conformidade à vontade do Criador? Aí nós vamos ter algum probleminha para repensar essa história. Aliás, como dizia Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me é conveniente. Exatamente. Presentemente, discute-se a descriminalização do aborto no Brasil. Em alguns países, ele já está legalizado. O aborto deve ser analisado levando-se em conta os integrantes da família consanguínea que, de acordo com as instruções dos benfeitores espirituais, têm resgates a serem solucionados. Impedir o nascimento de uma criança é dificultar as provas pelas quais aquele espírito deveria passar. Então, você está vendo que não é só a eliminação de uma matéria, ela tem a ver com impedir o progresso de um espírito. E aí nós vamos começar a compreender, quando esse evento eclode, as consequências disso. Porque sim, tente imaginar como seria. Pare para pensar, você nesse exato momento, se tivesse sido impedido de ter nascido. Por onde você estaria agora? Será que você estaria olhando aquele casal que foi programado, que foi planejado para ser seus pais? Será que você estaria numa posição confortável em aceitar amavelmente a atitude desses pais? Ou estaria perturbado? Isso em sendo amigos. Agora, você imagina se vocês são inimigos e aquele casal aceita te receber para poder fazer esse reajuste de contas e ainda assim, na hora H, ele simplesmente impede você de reencarnar. Como é que estaria essa situação que já era difícil? Talvez pior ainda, né? Então nós estamos observando que o ato do aborto, né, ele não se resume só na eliminação do corpo físico. Ele vai trazer consequências no mundo espiritual. Ele vai trazer a esse casal, a esse indivíduo, a esse pai, a essa mãe geradora, perseguições espirituais. E que algumas das vezes vão precisar muitas outras reencarnações para a correção daquele ato. E também, a gente está falando aqui da questão só do ato de eliminar um ser, de reencarnar. Existe todo um planejamento reencarnatório que foi elaborado pelos espíritos mais evoluídos, mais experientes, que planejam tudo isso. E simplesmente esse trabalho é todo jogado fora. Simplesmente porque um casal, ou a mãe só, ou a família impôs. Vamos ver esses detalhes ainda mais à frente. Mas simplesmente foi abortada a missão. Então, quando o feto torna-se pessoa? Quando é que o feto se torna pessoa e não simplesmente pessoa futura ou pessoa potencial? O feto é pessoa desde a sua fecundação ou torna-se com o passar do tempo? São questões que são abordadas pela filosofia. Em séculos passados, o aparecimento da alma espiritual se dava depois dos 40 dias para o homem e de 80 dias para a mulher. Sabe-se Deus já tirou essa colocação, mas a isso dava o nome de animação imediata, segundo a qual o embrião era gradativamente formado pela alma vegetal, animal e finalmente racional. Foi abandonado no século passado, graças a Deus, pela tese da animação imediata, ou seja, pela simultaneidade entre a fecundação e a pessoa humana. Então, graças a Deus, mudou-se essa concepção e começou a compreender que torna-se pessoa humana no ato
da concepção, na união do óvulo com o espermatozoide. Ali já começa a ocorrer a atração, a ligação. E no mundo espiritual já começa também a ocorrer a atração do espírito para aquela fecundação. Ele já está predestinado a ocupar aquele corpo que está sendo gestado, que está sendo formado. Ou seja, o planejamento já começou muito antes. Muito antes. Aliás, diríamos que o planejamento reencarnatório começou antes da fecundação. Nós já vimos isso em aulas pretéritas. Visitem as aulas passadas e vocês vão encontrar essa informação, em que o planejamento ele atua muito antes do casal até se enamorar. Tamanha essa organização espiritual na designação de um espírito para ocupar um determinado corpo. É difícil na nossa concepção imaginar tudo isso, todo esse orquestramento, todo esse alinhamento de fatos que vão acontecer para que efetivamente um casal se encontre e gere um filho. Mas o plano espiritual é muito organizado. Por isso que eu falei que esse trabalho é todo jogado fora quando acontece um aborto provocado. Então, posição moral. Desde o momento em que o concebido é pessoa, qualquer aborto tem responsabilidade moral, pois há um homicídio dificultado pela impossibilidade de defesa e pela inocência do agredido. Talvez não, com certeza, para a nossa concepção, seja um dos atos mais covardes praticados pelo homem contra um ser humano. Porque não há reação, não há como se defender, é uma injusta agressão que não há como ser repelida. Por isso, a gravidade desse ato praticado contra um ser humano. Você quer evitar um filho? Existem N formas conceptivas. Já estudamos falamos na aula passada sobre esse assunto. Mas esse não. Este é assassinato. Este é grave. Este é simplesmente cercear o direito da vida que um espírito tem. Sendo uma pessoa, desde o instante da fecundação, não é lícito por ter uma vida do embrião. O correto seria tratá-lo como se já fosse uma pessoa. Eu não tenho a menor dúvida. Já é uma pessoa, já é um ser, ali já tem um espírito pré-determinado, já está ocorrendo a ligação, né? Molécula a molécula, célula a célula, organismo a organismo. É isso que a doutrina nos fala. E quando eu cesso essa vida, necessariamente eu tenho responsabilidade porque eu sou um assassino. Então, como resolver a resolução desses conflitos? Somente em alguns casos de conflitos de valores poder-se-á admitir a licitude moral da intervenção. Embrião morto, ablação de útero canceroso, grávido, embrião ainda não viável. Alguns acrescentam o caso em que, por se encontrar em perigo iminente, a vida da mãe e, consequentemente, do próprio filho, ainda inviável, apenas se pode salvar a vida da mãe. Então, são alguns casos em que admite a possibilidade, ainda que com algumas reservas, sim, porque algumas dessas situações pode estar ligado a provações que esses seres terão que experimentar, e a interferência humana acarretará necessariamente uma suspensão desse planejamento ou um desvio desse planejamento. Mas ainda assim, admite-se a ideia do aborto. Tipos de aborto. O aborto natural ou artificial, espontâneo e voluntário, pode mesmo assim haver culpa. Como assim pode haver culpa? Sim, eu costumo dizer que a mãe é aquele porta-joia que está a guardar um diamante. Ela tem o dever de cuidar bem daquele conteúdo. E quando ela, por descuido, ou por imprudência, ou por uso de substâncias inadequadas, ou alimentação inadequada, ou se colocando em risco, produz esse aborto, é claro que ela gera culpa a ela sim. Claro que ela é responsável. Lembre-se, ela é um porta-joia. E o porta-joia precisa estar bem cuidado, né, para que aquela joia não seja danificada. O aborto provocado voluntariamente, o aborto ilegal, que é considerado crime e, como tal, penalizado pela lei dos homens. Causas do aborto. São muitas e variadas, sendo difícil avaliar a importância de cada uma delas.
É muito comum a gente assistir alguns mais liberais tentar classificar determinada situação de aborto, né, como sendo isso ou sendo aquilo. É temerária essa situação. Nós não conhecemos essa verdade. Nós não podemos nos atrever a afirmar que determinado evento ocorreu porque no passado alguém abortava ou porque alguém auxiliava no aborto. Isso é temerário. A doutrina desautoriza esse tipo de informação. A doutrina desautoriza esse tipo de comunicação, porque ela não traz benefício nenhum. Você saber de fatos pretéritos que prejudicaram a sua jornada evolutiva. A doutrina, ela coloca efetivamente para todos nós a compreensão do véu que nos é dado, né, da lei do esquecimento, para justamente não prejudicarmos o nosso progresso atual. O fato de exemplificar possíveis causas para esse aborto, principalmente casos em que a mãe quer muito ter filho e o aborto acontece espontaneamente, a gente não pode dizer que o caso dela seja isso. O que a doutrina faz é trazer elementos para que a gente entenda que a causa pode estar numa outra existência. Ou por, como os exemplos que ele deu, ou por mau uso do seu corpo, ou por ter participado de muitos abortos, de ser uma aborteira. Então, assim, existem causas. A gente não pode rotular. O seu caso é isso. Isso não. Isso é leviano porque a gente não tem esse conhecimento. Além daquelas referentes à própria mulher, no meio da gravidez e ao parto, e aos poucos recursos financeiros para sustentar o novo rebento, há os de origem familiar, pressão dos familiares, principalmente do marido, e as de ordem social, campanhas contra a fecundidade e famílias numerosas. Então você observa que neste crime, neste assassínio, neste ato imoral praticado, não é só a mulher que responde, não é só a geradora que responde. Todos aqueles que, de alguma sorte, vão corroborar para o resultado assassínio, para o resultado extermínio, serão responsabilizados sim. É o marido que incentiva o aborto, é o pai envergonhado da filha ter engravidado em pouca idade e auxilia neste ato. Todos aqueles que concorrem para o resultado do aborto são responsáveis e terão sim as sanções do Criador pela prática desse ato. Então, a condenação do aborto fundamenta-se numa apreciação moral, principalmente aquela trazida pela religião, em que se acredita num Deus Criador. Depende-se que há um direito inalienável à vida. Nesse sentido, só Deus é Senhor da vida. Assim, o ser humano não tem o direito de tirar a vida do seu próximo. Nenhum de nós é dado o direito de matar. Aliás, está nas Escrituras como sendo algo abominável. E o aborto, ele é matar, sim, alguém. É matar, eliminar outro. Então, as consequências do aborto provocado. O aborto provocado é um crime, indiscutivelmente. Na pergunta 358 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem: há crime sempre que transgredir as leis de Deus. O mundo espiritual é claro, claríssimo em relação a isso. Toda vez que você transgredir as leis de Deus, você está cometendo um crime. Chame do nome que quiser, use as expressões mais poéticas para justificar. Mas você está a praticar um crime. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então nos é dito, o corpo é o veículo nosso de evolução. E quando eu não permito que esse veículo, né, se desenvolva, para que esse espírito tenha a oportunidade que você teve de reingressar para a correção de suas deficiências morais e acréscimos de experiência, é claro que eu estou cometendo um crime gravíssimo, gravíssimo. Não só pela eliminação da vida, mas por impedir esse espírito de continuar no seu progresso. O mesmo direito que me deram. E eu te pergunto, que direito você tem de impedir que o seu irmão não progrida espiritualmente, se lhe foi dado esse direito? Quem lhe deu essa autorização de ceifar uma vida, impedindo que esse espírito possa progredir? Ninguém. E é por isso que você será responsabilizado quando praticar
o aborto. A pergunta 359 do Livro dos Espíritos: se o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Eles são claros em relação a isso. Preferivelmente, é de se sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, ele dá essa possibilidade sim, autoriza aqueles que estão efetivamente preparados para este ato, com a devida compreensão, que entende que está de frente de um dilema e que precisa decidir, os médicos que vão autorizar ou não esta realização do aborto. Mas a doutrina admite sim, nestes casos, a possibilidade. Mas lembre-se que quando em determinado projeto, vamos chamar de projeto reencarnatório, está previsto que a mãe irá sucumbir para salvar o filho, não haverá jeito, irá ocorrer efetivamente o evento morte em relação à mãe, como muitos casos já assistimos. Aliás, recentemente, a mãe que deu à luz aos gêmeos, logo depois de dar à luz, ela veio a óbito. Então mostra que quando está sob os desígnios do Criador, está dentro de um planejamento reencarnatório, nada podemos fazer. O médico não pode fazer. Não há o que ser feito. Está previamente planejado. Consequências espirituais. No aborto, o feto não tem escolha. A vida lhe é tirada. Há uma infração à lei de Deus. Fala-se em crime. As consequências podem vir em futuras reencarnações. Quantos casais querem ter filhos e a mulher não consegue engravidar? Foi o exemplo que você deu. Fala-se também em graves desajustes espirituais a refletirem-se no corpo físico, na existência atual e na futura, na forma de câncer, esterilidade, infecções, renitentes e frigidez. Então, uma série de eventos, consequência da escolha de abortar, trarão resultados nefastos. Não quer dizer que aquele que está acometido dessas doenças que exemplifiquei tenha sido em consequência de aborto. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo da possibilidade de ser. E isto só um exame bastante acurado para chegar a essa conclusão. E que, em via de regra, nada nos interessa se uma mulher acometida de uma dessas doenças foi uma das praticantes de aborto, porque o que interessa para a vida espiritual não é o passado, é o que você obra no presente para corrigir o passado. Muitos podem estar se perguntando, mas a doutrina espírita ela nos traz elementos para que a gente possa analisar e entender qual é o caso que pode ter acontecido comigo em outras vidas ou não, para que nessa situação hoje eu não consiga engravidar, eu não consiga gerar filhos. E as outras religiões que não falam sobre isso? Aí as pessoas que são adeptas dessa religião, por desconhecer esses fatos, elas têm menos responsabilidade ou mais responsabilidade? Na realidade, não. É até interessante que tem um livro que fala sobre esse assunto, que é Depois do Aborto. Ele traz uma frase que é bastante interessante, que ela diz que você, por desconhecer a lei da gravidade, não vai impedir que se você jogar uma pedra para o alto, ela não caia na sua cabeça. Simplesmente você desconhece a lei da gravidade. Então o fato de você não conhecer essas implicações espirituais da prática do aborto, não quer dizer que você também não vai responder por isso. Mas eu fiz, eu era uma adolescente, meu pai me obrigou, eu não sabia. Claro que as responsabilidades vão ser sopesadas, até porque Deus não é injusto. A questão da forçação da situação, a questão que você foi obrigada, isso tudo vai ser sopesado. Agora não quer dizer que não tenha responsabilidade. Tudo tem responsabilidade. Todos os nossos atos têm responsabilidade. Não tenha dúvida. E não podemos esquecer que, como já falamos em aulas pretéritas, está gravado no nosso ser, no nosso interior, na nossa alma, as leis do Criador. Nenhum de nós pode alegar inocência, desconhecimento de lei. Não existe isso, porque todos nós temos no nosso íntimo as virtudes que o Criador nos legou, a obrigatoriedade de fazer o bem, a obrigatoriedade de ser caridoso, a obrigatoriedade de ser justo, a obrigatoriedade de respeitar a vida do outro. Então, o aborto delituoso, resultante de uma ação não justificada pela moral e pela lei do amor, é considerado um equívoco gravíssimo pelas seguintes razões, entre outras.
A vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braço robusto com que se confie aos movimentos da reação. É um verdadeiro infanticídio que se abriga nas malhas do materialismo e dos interesses inconfessáveis. Todo filho é um empréstimo sagrado que, como tal, precisa ser valorizado, trabalhado através do amor e da devoção dos pais, para posteriormente ser devolvido ao Pai Celestial em condições mais elevadas. Assim, mesmo que a gravidez possa prenunciar à mulher ou ao casal dificuldades, aflições, é preciso levar em conta que não devemos somar à nossa caminhada novas culpas ou débitos. A mulher não é dona da vida que foi gerada em seu ventre. Buscando exterminar a vida que se forma dentro do seu ventre, a mulher estará não só negando o direito à vida de um outro ser, impedindo-o de mais uma oportunidade de evolução, como também contribuindo para lesar o próprio corpo, e sobre o qual tem plena responsabilidade. A desalojar o feto, concepto, o aborto, provoca de forma violenta sua desencarnação. Tal situação causa muito sofrimento ao espírito. O aborto é a violação do direito básico da vida. Não movemos a Terra para satisfazer os gozos irresponsáveis dos nossos sentidos na busca de prazeres efêmeros. A irresponsabilidade atual leva-nos a ver que muitos casais buscam praticar apenas o sexo, mas sem a menor intenção de ter filhos. Qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com um homicídio deliberado. Não devemos considerar a esdrúxula proposta que nos é colocada frequentemente de consulta à sociedade para saber se estamos ou não de acordo com a legalização do aborto. Isto é a partir da falsa premissa de que matar é coisa natural. Qualquer cristão jamais poderia aceitar tal legalização, consciente que somos de que só Deus tem o direito de decidir a respeito de nossas vidas. É preciso entender que é mais fácil para nós a convivência com filhos de problema que com inimigos ferrenhos. Os primeiros podem gerar inquietação e trabalho constantes, mas os segundos, inimigos recalcados, poderão trazer sofrimento e aflições em grau maior às nossas vidas. Conclusão. O aborto não é uma solução. É um adiamento doloroso, uma porta aberta de entrada no crime e no mal. É um rompimento de compromisso estabelecido pelo espírito, ora delituoso, com Deus, com o reencarnante e, em última análise, consigo mesmo. Então devemos ter isso em mente, a gravidade que o aborto traz, não pelo ato em si da eliminação de um corpo físico, mas as consequências de impedir que um espírito que tem comprometimentos com o passado, através de uma série de infringências à lei do Criador, praticou atos delituosos, tendo agora a oportunidade de resgatar essas suas faltas na correção, nós os impediremos. Daí reside a gravidade. E com certeza, quando nós ceifamos essa vida, nós impedimos que esse espírito consiga a sua progressão, consiga a sua libertação, consiga a sua melhoria. E quando não consegue, com certeza estamos estabelecendo ou reforçando os laços que uniam de inimizade, de sofrimento e que deveriam ser reajustados nessa vida e não foram em função de uma decisão temerária, de uma decisão grave, ainda que no exercício do livre-arbítrio, mas contrariando as leis do Criador. Esperamos que vocês tenham entendido, gostado dessa aula. É uma aula em que a gente busca trazer a todos nós a consciência e a responsabilidade desse nefasto ato que, ultimamente, vem ganhando espaço para se tornar algo corriqueiro ou moderno, como muitos dizem, contrariando com certeza as leis do Criador, contrariando a ética, contrariando todo o regramento que o plano espiritual estabeleceu para a humanidade. Graças a Deus.